Boa noite, meus irmãos. Que a paz do Senhor esteja sobre suas vidas. Mais um dia na presença do Senhor. Mais um dia trazendo aqui aquilo que Deus está mostrando, tá, para o seu povo. E eu tô aqui para fazer a vontade do Senhor. Desculpa a demora, avisei que eu ia vir mais tarde mesmo, que nós estávamos com a reunião de oração lá no Telegram. E que foi uma bênção, glória a Deus por isso. O Senhor é bom em todo tempo Deus é bom. Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Eu vou trazer para vocês hoje, presta bastante atenção, a live do Javier Palacios de ontem. Eu não sei quantas pessoas estão aqui que ouviram a live do Javier Palacios de ontem. A reta final 120. Eu sei que a Isabel ouviu. Eu não sei se ela tá aí. Então eu vou passar para vocês. Vou fazer algumas inserções, tá? A Cláudia ouviu, né? Então é isso aí. Aí quem ouviu a live dele, vai me dando umas dicas se eu tô no caminho certo ou se eu tô no caminho errado, tá? Do que eu transcrevi aqui da live dele, entenderam? Porque foi uma live muito interessante. E eu quero trazer para vocês, tá? Às vezes ele vai e volta, então a gente fica meio perdida, né? Eu escutei a live 2 vezes, escutei uma ontem à noite, escutei hoje de manhã, anotando tudo, devagar, indo e voltando o tempo inteiro, para poder trazer na mais fidelidade possível a fala dele aqui para vocês, tá? Então, quem ouviu, quem esteve na live dele, Shalom, Graciele, por favor, se eu sair alguma coisa, me chama atenção aí que eu já tô vendo, tá bom? Então vamos lá, ele leu Mateus 24, 32, mas ele fixou mesmo, foi em Apocalipse 17, e algumas coisas que eu tinha falado aqui nas lives que eu fiz sobre a besta que sobe do abismo, que me deixou impressionada. Foram coisas que ele falou nessa live que ele nunca tinha falado. Ele nunca tinha falado. E isso me deixou feliz de um lado, porque eu tô no caminho certo. Entenderam? O que o Senhor tem mostrado, eu tô no caminho certo. E eu louvo a Deus por isso. Então eu vou ler aqui o que ele introduziu, a introdução que ele deu. Foi Mateus 24, versículo 32 ao 34, diz assim: Agora aprendei uma parábola da figueira. Quando o seu ramo estiver ainda tenro e brotar em folhas, sabeis que o verão está próximo. Igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Na verdade, eu vos digo, esta geração não passará, até que todas estas coisas se realizem. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Então ele falou sobre a geração da figueira. Boa noite, Alberto. Boa noite a todos que estão aí. Boa noite, Paula. Todos que estão entrando, meu muito boa noite. Que a paz do Senhor esteja sobre vocês. Então ele falou o seguinte, sobre a geração da figueira. Qual é a geração? O que é uma geração para Deus? Em Salmos, anota aí, Salmo 90, anota aí. O que é uma geração para Deus? No Salmo 90 diz assim. O Salmo 90 foi um salmo escrito por Moisés, tá? No versículo 10 diz assim. Os dias dos nossos anos são 70 anos. Isso é uma geração, tá? São 70 anos. E se por causa do vigor chegam a 80 anos, mas toda a sua força é afã e tristeza, porque logo passam e voamos para longe. Então, uma geração é de 70 a 80 anos. Presta atenção. Então, nós estamos falando da figueira, tá? Da figueira, a parábola da figueira. Então, o nosso olhar está na figueira. A figueira é Jerusalém, a figueira é Israel. Israel
ela foi fundada em 1948. Lembra daquela profecia em Isaías que diz que como pode uma nação ser estabelecida em um só dia? Pois é, Israel foi estabelecida em um só dia. Aí você vai falar assim, mas Ruth, se é o Israel sionista, esse Israel não tem nada a ver. Tem sim, tem a ver sim. Porque o povo que está lá, boa noite, Marta, o povo que está lá é israelita. O povo que está lá não é sionista. Estão entendendo? O povo que está lá é de Israel. Aquela terra pertence ao Senhor. Eles se enfiaram lá porque Deus permitiu. Boa noite, Aline. Mas aquela terra pertence ao nosso Deus, o Criador. Então, aquele povo que está lá é a figueira de Deus. E ela já fez 70 anos. 1948 a 2018 fizeram 70 anos. 2018, 19, 20, 21, 22, 23. Nós estamos com 75 anos. 23, 24, 25, 26, 27 e 28. Ela pode ir até 2028. Presta atenção. Boa noite, Thaís. Marca isso. Geração. O que é uma geração? É 70 anos. Uma geração é 70 anos. Ela pode esticar até 80. Está em Salmo 90, versículo 10. Então, geração foi reedificada. Israel foi reedificada em 1948. Em 2018, paz, Vânia. Em 2018, ela completa 70 anos. Nós já estamos no acréscimo, certo? No acréscimo de indo para 80 anos. Nós estamos com 75 anos de Israel. Agora, presta atenção. Ele frisou mais uma vez. Anota aí, se você puder anotar desse jeito aqui, ó. Coloca 2020 aqui em cima, tá? Anota desse jeitinho que eu coloquei aqui, ó. Tá bom? Faz assim. 15 de setembro de 2020 foi fechado o Acordo de Abraão. 15 de setembro de 2020 foi fechado o Acordo de Abraão. Na festa de Yom Kippur, dia 14 de dezembro, houve um eclipse solar. É um eclipse que avisa a humanidade que as coisas vão mudar. Estão entendendo? Presta atenção. Põe lá, 2020, lá em cima. 15 de setembro foi fechado o Acordo de Abraão. Festa de Yom Kippur, que é a festa do perdão, a festa das trombetas, né? Yom Kippur, acho que é a festa das trombetas. 14 de dezembro, eclipse solar, quer dizer, o mundo vai mudar. Como é que ele faz a contagem? Presta atenção. Ele faz a contagem nas festas das trombetas, que é Yom Teruah. Yom Kippur é festa do perdão. E Yom Teruah é a festa das trombetas. 2024, ano que vem. Presta atenção. Festa das trombetas. De 2020 a 2021, ano. A 2022, 2 anos. 2023, 3 anos. Em 1º de Abib, que é 11 de março, que é a primavera, que começa a primavera para eles, faz meio ano. Então, nós temos 3 anos e meio. 3 festas de Yom Teruah. 20, 21, 22 e 23. Quer dizer, nós temos 3 anos e se completam dia 11 de março, mais meio ano. Entenderam? Do momento em que o Acordo de Abraão foi fechado, dia 15 de setembro, nós temos que contar na festa de Yom Teruah, que é a festa das trombetas. Então, de 2020 a 2021, 1 ano. 22, 2 anos. 23, agora, 3 anos. 3 anos nós temos. E
no dia 11 de março, que é o dia 1º de Abib, faz a primeira etapa da semana 70. Fecha a primeira etapa da semana 70. Agora presta atenção que interessante. Yom Teruah, do ano que vem, fecha mais meio ano. Aí vai fechar 2025, 2026 e 2027. Fecha a semana 70 de Daniel. Marcou isso? Em 2027, fecha a semana 70 de Daniel. Deu para entender até aí? Falem aí para mim, gente, vocês estão entendendo ou não. Senão eu repito para eu poder prosseguir. Senão eu fico aqui para eu repetir tudo de novo. Alguém pode dizer aí se está entendendo ou não? Bom, pressuponho que esteja entendendo. Então tá. Então beleza. Então vocês entenderam. 2027 fecham as 7 a semana de Daniel. 2027 fecha a semana de Daniel. Você vai sempre contar pelas festas de Yom Teruah, as festas das trombetas. É lá que você tem que contar. Agora presta atenção. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Vocês lembram que eu comentei com vocês que para mim o anticristo ele vem da região dos árabes? Vocês estão lembrados disso? Que até eu fiz um estudo com vocês sobre o Deus das fortalezas, sobre a Arábia Saudita. Estão lembrados disso que eu falei aqui? Eu fiz uma live aqui. Tá registrada, a live tá guardada aí. Eu não lembro qual que é ela. Mas eu falei isso aqui para vocês. Nesse período, o Javier Palacios achava que a Europa sairia o anticristo da Europa. Eu não via isso, mas ele dizia: eu sei que da Europa sai o falso profeta, mas não o anticristo. Na minha visão. Mas ontem ele trouxe uma revelação que Deus deu para ele essa semana, muito interessante, e confirma aquilo que eu falei com vocês aqui. Eu fiquei feliz. Então é o seguinte, presta atenção. A briga, para eu poder explicar o restante da live dele, para vocês entenderem. A briga eterna é entre primogenitura. Primeiro lugar, Ismael e Isaac. Ismael reivindica a primogenitura. Quem é Ismael? Ismael é o povo árabe. Marca isso. Ismael é o povo árabe. Qual outro reivindica a primogenitura desde o nascimento? A briga dentro da barriga da mãe. Jacó e Esaú, que se chama Edom. Então, são dois povos brigando pela primogenitura de Israel. Edom e Ismael brigam pela primogenitura que está com Isaac. Entenderam? Estão entendendo? Presta atenção. Dois povos brigam pela primogenitura do povo de Israel. Edom, que é Esaú, e Ismael. Edom quem são? Jordânia, Turquia. Esse povo que está ali são os edomitas. Esses palestinos são edomitas. E os árabes não se mesclaram, eles continuam sendo de Ismael. Esses dois povos lutam pela primogenitura, pelo território de Israel. Até aí, vocês estão entendendo? Espero que esteja entendendo até aí, para eu poder ir para frente, tá? Então, ele disse o seguinte: o que é Babilônia? Babilônia é um sistema idólatra.
Marca aí. Babilônia é um sistema idólatra. Se opõe a Jesus. Usa nomes de blasfêmias. Onde os imperadores se dizem divinos. Lembra que eu falei sobre isso ontem? Estão lembrados? Presta atenção. Lá em Apocalipse 17, eu vou ler com vocês, Apocalipse 17, nós lemos ontem um pedaço dele, não todo, mas nós lemos um pedaço dele ontem. Mas eu vou ler ele todo hoje, 17 e 18. As prostitutas de Roma, elas levavam nomes de prostitutas na testa. Vocês sabiam disso? Então, as prostitutas levavam os seus nomes na testa. É como Babilônia Grande leva o seu nome na testa. Agora presta atenção no que ele falou, que eu fiquei impressionada. Vamos lá deixa eu ver se é Apocalipse 13 mesmo. Deixa eu ver aqui. Apocalipse 13, versículo 11. Vamos ver se está aqui. Eu vou ler Apocalipse 13, versículo 11, diz assim: E eu contemplei outra besta saindo da terra, e ela tinha 2 chifres, semelhantes aos de um cordeiro, e ele falava como dragão. Escuta bem, vou ler de novo, anota aí. Apocalipse 13, versículo 11. Vocês vão ficar pasmos. Eu contemplei outra besta saindo da terra. Ela saiu da terra, presta atenção. E ele tinha 2 chifres. Essa besta tinha 2 chifres. Ela sai da terra. Ela não sai do abismo. Ela sai da terra. Tinha 2 chifres semelhantes a de um cordeiro. Semelhante, não é igual. E falava como um dragão. Quer dizer, era terrível. Sabe o que Deus mostrou para ele? Os 2 cornos são os xiitas e os sunitas. Eu não sei se vocês sabem, mas no Islã existem 2 facções. A facção sunita, que é a facção da Arábia Saudita, dos Emirados Árabes, do Kuwait, é a facção sunita. E tem a facção xiita, que é do Irã. O Irã é o forte no xiita. Palestina é xiita. Turquia é xiita. Preste atenção. 2 chifres, 2 poderes, que parece chifre de cordeiro, mas não é. Mas fala como dragão. São os xiitas e os sunitas. É esse povo todo ali do Oriente Médio que agora está esparramado pelo mundo. Vão entendendo? São 2 poderes. Eles estão mexendo com o mundo inteiro. Se o Irã hoje falar que é para o pessoal começar a passar o facão aqui, eles vão fazer. Não se engane. Eles vão fazer. Porque o exército deles já está esparramado no mundo inteiro. Tá entendendo? Presta atenção. Liga no que eu tô falando. Tá? Olha aqui, ó. E ele exerce todo o poder da primeira besta antes dele. E fez a terra e o que habitam nela adorarem a primeira besta, cuja ferida mortal estava curada. E ele fez, ó, ferida mortal estava curada. Quem ele diz que é a ferida mortal? Tem tudo a ver, irmãos, tem tudo a ver. Presta atenção. Não, é que eu tô rouca. Eu tô rouca, Beth, por isso minha voz tá estranha. Eu passei a noite inteira com o ventilador e aí eu fico ruim mesmo. Lembra? Com a Arábia amanhã, olha, o Irã e a Arábia Saudita sentando junto, hein? Vem bomba por aí. Prestem atenção aqui, prestem atenção. Houve uma quebra. Olha, nós temos o Império Romano, não temos? Presta atenção. Nós temos o Império Romano.
No Império Romano, no meio desse império, levantou-se um império pequeno, que é o Império Turco-Otomano. Já ouviram falar do Império Turco-Otomano? Vocês falem aí para mim se vocês já ouviram falar no Império Turco-Otomano. Foi um império que, principalmente na Espanha, eles entraram na Espanha com tudo que eles tinham de direito. Esse império, ele ficou de 1299 até 1922. É um império pequeno, não é um império grande. Esse império, ele pegou uma parte da Europa, o sudeste da Europa, a Ásia Ocidental e a África do Norte. Mas foi um império que trouxe muita coisa. Se você chama o pé de alface, é porque vem de lá o nome. É do Império Turco-Otomano. Ele foi de 1299 a 1922. A Primeira Guerra Mundial se fez para tirar o Império Turco-Otomano da jogada, matar o Império Turco-Otomano. Então, esta besta, que tem 2 chifres, xiita e sunita, já governou o mundo, não o mundo todo, mas uma parte, sudoeste da Europa, Ásia Ocidental e África do Norte. E teve um império muito grande na Espanha. A Espanha tem níveis, até no seu linguajar, alfajor, que é uma palavra turca otomana, tá? Várias palavras são desse império. Esse império, ele deixou a sua religião, deixou as suas marcas por onde passou. E esse império foi destituído na Primeira Guerra Mundial. Eles mataram o Império Turco-Otomano e tiraram o czar da Rússia. Essa primeira grande guerra foi para isso. Foi para trazer o comunismo para a Rússia e tirar o Império Turco-Otomano. Eu não sei se vocês conhecem o Erdogan. Tayyip Erdogan é o líder das nações turcas, né? Que é Mesec Tubal, né? Mesec Tubal é a nação turca. E na perca, quando eles perderam, a Inglaterra tomou posse daquilo tudo. E ela designou como deveria ser o império, o império não, como deveria ser a Turquia. Mesec Tubal virou Turquia. Estão entendendo? O califado já não é mais califado. Agora ele é uma nação com um presidente. Como tem o Recep Tayyip Erdogan agora, tinha na época um outro que eu não lembro, Mustafa não sei das quantas, tá? Não lembro agora o nome dele. O que acontece? Esse império ficou quieto durante esses anos todos. De 1922 para cá, 100 anos. Não tem muito tempo que ele foi destituído. É pouco tempo. Falando historicamente, é muito pouco. Ele sofreu uma derrota. É aqui, ó. Cuja ferida mortal estava curada. E nós estamos vendo o Império Turco-Otomano se levantando de novo. Nós estamos vendo o Erdogan fazendo agora manifestações e declarando o que ele já declara há 10 anos, que ele quer reviver o califado islâmico no mundo. E eles exportaram gente para o mundo inteiro. Eles exportaram um exército para o mundo inteiro. O Apocalipse é a Palestina. Olha, não é exatamente a Palestina, mas está chegando lá perto, está lá perto. Presta atenção, presta atenção. Sim, ele faz parte da OTAN.
Eles esparramaram gente xiita para o mundo inteiro. Nós temos xiitas no mundo inteiro. No momento em que o Erdogan e o Irã abrirem a boca e falar, passa o facão, eles vão passar. Eles vão nos caçar onde nós estivermos. Estão entendendo, irmãos? Tá dando para compreender? Vocês estão dando para entender o que eu estou falando aqui? Entendeu? Vamos ver lá. Então, a ferida mortal, ela vai ser curada. Ela já está sendo curada. Porque através dessa guerra, aí, foi o start do levantar da nação, das nações muçulmanas, das nações xiitas e sunitas. Por enquanto, existem os moderados. O Egito é moderado, a Arábia Saudita é moderada, são sunitas, mas eles todos vão virar xiitas. Eles vão passar na degola, entendeu? É o que está quando João viu, né? Os que foram degolados por amor a Cristo. Tá lembrado disso lá que João viu? Que Deus pediu para eles esperarem um pouco mais até que os que iam fazer parte junto com eles sofressem o martírio. É isso. Nós estamos para passar por isso agora. Entenderam? Eu estou explicando aqui mais detalhado do que o Javier Palácio explicou lá. Eu estou colocando aqui mais para vocês poderem entender. Tá certo? Então, presta atenção. Essa grande rameira do Apocalipse 17, nós vamos ver ela agora. Ela está na Europa. Eu vi, Alberto, você falou, o Irã fará uma visita amanhã à Arábia Saudita. Pois é o xiita se juntando com o sunita. O que é que vai vir disso? Nós já sabemos o que a Bíblia diz. Destruição. Entenderam? Destruição. Eu quero ler com vocês aqui a grande prostituta e a besta. Presta atenção. Eu vou ler aqui, vou tomar um pouquinho de tempo, tá? Tá? Mas eu quero que vocês entendam. Quando você fala de Apocalipse 17, você está falando da Babilônia religiosa. Presta atenção, o negócio é profundo, gente. O negócio é profundo, tá? Presta atenção, vocês têm que ter. Não, esse acordo já está feito, Israel. Alberto, esse acordo já está feito. Entendeu? Esse acordo já está feito. Não tem como fugir do acordo. O que eles vão é se aliar. Entendeu? Exatamente. A Turquia é o berço de Satanás. Está lá, né? Em Apocalipse fala, né? Pérgamo. Pérgamo é a cidade onde é o reinado do Satanás. O trono dele está lá em Pérgamo, que é na Turquia. Mas vamos lá, gente. Vamos ler 17 de Apocalipse. 17 de Apocalipse. Presta atenção. Ele fala sobre a Babilônia religiosa. Essa Babilônia vai cair agora, o ano que vem. Essa Babilônia vai ser queimada o ano que vem. Por quem que ela vai ser queimada? Pelas 10 nações árabes. Como? O exército já está dentro de Roma. O exército já está lá pronto, esperando a ordem dos xiitas de queimar aquilo lá. A hora que não tiver mais serventia para eles, a Babilônia, que levou muita coisa para todo mundo, né? Ela vai ser queimada. Então vamos ler aqui 17 de Apocalipse. Diz assim: e veio um dos 7 anjos que tinha 7 taças, e falou comigo, dizendo: vem aqui, mostrar-te-ei o juízo da grande prostituta que está assentada sobre muitas águas. Águas quer dizer nações, povos, com a qual os reis da terra cometeram fornicação, e os habitantes da terra foram embebedados como o vinho da sua fornicação. E assim ele levou-me em espírito para o deserto, e eu vi uma mulher assentada sobre uma besta. Levou para o deserto, tá? Nós temos que ver uma coisa. Ele comentou ontem, né? Que
Roma não tem deserto, tá? Mas aqui tá dizendo: eu vi uma mulher sentada sobre uma besta de cor escarlate, vermelha, cheia de nomes de blasfêmia. Então, as prostitutas, elas tinham nomes aqui, escreviam nomes sobre ela. Tendo 7 cabeças e 10 chifres. 7 cabeças, marca aí. Tendo 7 cabeças e 10 chifres. E a mulher que estava vestida de púrpura e escarlate, que é as cores da... Como é que fala? As cores da grande meretriz, tá? Que é os homens se vestem de púrpura e escarlate, tá? Adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas, tendo um cálice de ouro em sua mão, cheio das abominações e imundícias da sua fornicação. E sobre sua testa havia um nome escrito: Mistério, Babilônia a Grande. Mãe das prostitutas e abominações da terra, quer dizer, mãe de todas as bruxarias. Shalom, Cleide. Mãe de todas as bruxarias, mãe de tudo quanto é feitiçaria, ela é a mãe de tudo. E vi a mulher embriagada com o sangue dos santos. Inquisição. O povo nas fogueiras, tá? E com o sangue dos mártires de Jesus. E eu vendo-a, maravilhei-me em grande admiração. E o anjo me disse: por causa disto te maravilhaste? Dir-te-ei o mistério da mulher e a besta que a eleva, a qual tem 7 cabeças e 10 chifres. A besta que viste era e não é. Lembra que nós conversamos esses dias todos? Nós conversamos sobre isso. A besta que viste era e não é. Ela já foi. Ela já foi tempos passados. E não é. E subirá do abismo sem fundo. Marca aí, abismo sem fundo. E irá à perdição. E aqueles que habitam na terra hão de se maravilhar, cujos nomes foram escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, quando eles contemplarem a besta que era e já não é e ainda será. Eu vou ler de novo. A besta que viste era e não é, e subirá do abismo sem fundo, e irá à perdição. Olha agora. E aqueles que habitam na terra hão de se maravilhar. Quer dizer, nós vamos ficar assim, perplexos. Cujos nomes não foram escritos no livro da vida. Quer dizer, o povo vai ficar de queixo caído. Mas quem é esse povo? Aqueles que não estão escritos no livro da vida. Desde a fundação do mundo, quando eles contemplarem a besta que era e já não é, e ainda que agora seja. E aqui está a mente que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montanhas. Presta atenção agora. Vatica tem 7 colinas. Meca tem 7 montes. Qual é a ligação de uma com a outra? Quem criou Meca foi a Babilônia. Quem criou os muçulmanos foi a Babilônia. A Babilônia que está em Roma. Eles criaram os muçulmanos no ano 600. Maomé, ele casou com Khadija. Khadija era uma freira de 40 anos de idade, ele era um rapaz. E essa mulher, ela, entendeu? Ela foi trabalhando a cabeça dele. E formaram as visões que ele teve, formaram tudo. Tanto que quem escreveu os textos deles foram jesuítas. Então, as duas estão ligadas. As duas Babilônias estão ligadas. Meca e Vatica são quase a mesma coisa. Vocês já viram as bolinhas daquele negócio que chama terço? Lá tem a mesma coisa. Lá do outro lado tem a mesma bolinha. Pega um... Como é que eles rezam? Como é que eles rezam?
com a bolinha na mão. Eles seguram um negócio cheio de bolinha, igualzinho o terço de Vatica. Estão entendendo? Vocês precisam entender o que acontece. Presta atenção, seguindo aqui a leitura. Os 10 chifres que tu vistes, presta atenção. Não, peraí. Aqui está a mente que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montanhas, sobre as quais a mulher está sentada. Versículo 9. Boa noite, Aline. Há 7 reis, 5 já caíram e 1 é. Presta atenção. Na minha conta, tá? Eu coloco a Suméria. Ele não põe a Suméria. Ele põe Egito, Assíria, Babilônia, Pérsia, Grécia. Esses caíram. Roma assume o comando no tempo de João. Roma assume o comando no tempo de João. Certo? Aqui, ó. E há 7 reis, 5 caíram. 1 é Roma no tempo de João. E o outro ainda não é vindo, que é o Império Turco Otomano. E quando vier, deverá continuar por um curto espaço de tempo. Ele está de 1900... Deixa eu ver aqui. O Império Otomano é de 1299 a 1922. É um império pequeno e demora pouco tempo, historicamente falando. Não é como os outros. Aqui, ó. E a besta que era e não é, mas mesmo sendo o 8º, é um dos 7 e vai à perdição. Eu tenho na minha visão a certeza que essa besta que é um dos 7 é a besta que estava em Nimrod. É a besta que usou Nimrod, porque ele foi de todos o mais cruel. E eu creio que a besta que estava sobre ele é a besta que vai sair do abismo e vai vir de novo agora, tá? E os 10 chifres que tu viste são 10 reis. 10 reis. 10 reis da Arábia. 10 reis árabes, 10 reis da primogenitura de Ismael, que não receberam reino algum ainda, mas recebem poder como reis por 1 hora como a besta. Este tem uma só mente, eles têm uma mente só, eles morrem, eles vivem e morrem e matam por causa do Deus deles. Eles são um povo que todos têm uma mente só. Eles fazem uma lavagem cerebral e têm uma mente só. É a mente que é matar ou morrer por Al-Akbar. Entendendo? É matar ou morrer por causa do Deus deles. Estes têm só uma mente e darão o seu poder e força à besta. Os guerreiros deles já estão esparramados pelo mundo. 30 anos despejando imigrantes pelo mundo inteiro. Para nessa hora, todos nós estarmos cercados, para onde você se vira, você tem um na sua frente. E na hora não importa se ele é rico ou pobre. Na hora em que eles derem o alô, que é para começar a matar, eles vão começar a matar. Estes reiarão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque ele é o Senhor dos senhores e Rei de reis. E os que estão com ele são chamados os recolhidos e fiéis. Quem vai destruir esse pessoal é só o poder do Todo-Poderoso. Somente ele. E ele disse-me, as águas que tu viste, onde a prostituta se assenta, são povos e multidões, e nações e línguas, e os 10 chifres que tu viste sobre a besta, estes odiarão a prostituta, e a deixarão assolada e nua, e comerão a sua carne, e a queimarão com fogo.
porque Deus tem posto em seus corações que cumpram a sua vontade e concordar e dar seu reino à besta, até que as palavras de Deus sejam cumpridas. É a mulher que tu viste, é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Essa cidade é Vatica. Ela deve ser destruída nos meados de 11 de março. Ou meses para frente, ou um pouco atrás, mas é nessa função aí que a cidade que deu de beber aos reis da terra será destruída. A cidade que todo rei da terra que se elege tem que ir lá e pedir bênção para o homem de branco. Essa vai ser destruída e ninguém vai chorar por ela. Porque para o que está vindo, não vai ter mais necessidade dela. A necessidade dela é até agora. Agora ela já está se corrompendo, ela já está. Lembre que hoje o que aconteceu, que o homem de branco, Chiquinho, instituiu casamento colorido, né? Instituiu que pode batizar colorido, instituiu que pode fazer parte de uma celebração de casamento como padrinhos de casamento coloridos. Hoje houve queira ou não queira, houve um rompimento no mundo vaticano, no mundo de Vatica. No mundo das 7 colinas, houve um rompimento. Então, a religião que é associada a eles, que foi feita por essa daqui, que vai ser queimada agora, já não tem mais necessidade dela, porque esses valores não são os valores deles. Os valores deles... Sim, então, pastor, mas é isso aí, é o que eu estou falando agora. Então, eles vão fazer o quê? Eles vão queimar. É o que eles vão fazer. Os exércitos que já estão na Itália, por isso está chegando muita gente na Itália. Prestem atenção. Olha as notícias. O tanto de homens que estão vindo de lá. Entendeu? Presta atenção. Muitos que estão vindo das Arábias estão entrando aonde? Na Itália. Por quê? Porque eles têm que queimar a Babilônia. A Babilônia religiosa vai ser queimada. Porque não interessa mais para eles. Os homens sunitas e xiitas já estão prontos para assumir o poder. Então, eles não vão precisar mais da Babilônia. Nós temos que entender que todos eles são aliados por trás. É um sistema que é aliado por trás. Certo? Entenderam? Essa Babilônia faz culto a ídolos, patrocinou o Holocausto. Entenderam? Presta atenção. Na Vatica tem 7 colinas, em Meca tem 7 montanhas. Então a caída da Babilônia religiosa não causa prejuízo, não causa luto, mas a queda da próxima Babilônia vai. Entenderam? A queda da próxima Babilônia vai. Agora nós vamos ler sobre a próxima Babilônia. Entenderam? Presta atenção aqui. A próxima Babilônia está no capítulo 18 de Apocalipse. Essa é a Babilônia política. Presta atenção. Essa Babilônia vai ser terrível. Olha aqui, ó. E depois dessas coisas... Deixa eu tomar uma água aqui que minha garganta está indo embora. E depois dessas coisas eu vi outro anjo descer do céu, tendo grande poder, e a terra foi iluminada com sua glória. E ele gritou poderosamente uma forte voz, dizendo: Babilônia grande, caiu, caiu, e se tornou habitação de demônios, e antro de todo espírito imundo, e gaiola de toda ave imunda e odiável.
porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua fornicação. Presta atenção. Vinho da ira da sua fornicação. E os reis da terra cometeram fornicação com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram pela abundância de suas iguarias. E eu ouvi outra voz do céu dizendo: sai dela, povo meu, para que não sejais participante de seus pecados, e para que não recebam suas pragas, porque os seus pecados têm chegado até o céu, e Deus se lembrou das suas iniquidades. Retribuí-lhe assim como ela vos retribuiu o dobro do seu, sobre o seu dobro, de acordo com as suas obras. No cálice que ela encheu, enchei-o em dobro. Tanto ela que se glorificou e viveu deliciosamente, dai-lhe o tanto de tormento e pranto. Porque ela diz em seu coração: estou assentada como rainha, não sou viúva e não verei nenhuma tristeza. Exatamente, a política é exatamente isso aí, pastor. Exatamente, presta atenção. Sabe esse vinho da ira, da fornicação? Vinho, presta atenção, gente. Porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua fornicação. Ele explicou o seguinte, não sou eu não, é o Javier Palacios. Esse vinho da ira da sua fornicação é aquele azeite lá de 6, aliás, desculpa. Deixa eu me situar aqui. Esse vinho da ira, da fornicação, é uma coisa que está lá no Oriente Médio e que o mundo inteiro precisa dele. Ele é o vinho e o azeite. Ele é, presta atenção, vinho da ira. Por que que é o vinho da ira? Presta atenção. Olha aqui. Lá em Apocalipse 6 diz que não é para mexer no vinho, no azeite e nem no vinho. Não é para mexer. Que as pragas que tem que vir é para poupar aí o vinho e o azeite. Então ele explicou o seguinte, que esse vinho e esse azeite, na verdade, é o petróleo que está nesses países, os 10 países de Ismael. Por quê que não é para mexer? Porque ele vai ser o combustível da ira de Deus sobre a terra. Ele vai ser o combustível da ira de Deus sobre os homens, através desse petróleo, que você não trabalha se você não tiver o petróleo, certo? Você não faz, como é que fala? Você não, as indústrias de plástico, as indústrias de remédio, tudo quanto é tipo de indústria, elas não trabalham se não tiver petróleo. Então ele diz o seguinte, que essa Babilônia aqui, ela está enfiada dentro do petróleo. Ela faz parte lá dos 10 países árabes, que vão dar o poder à besta, tá? Foi o que ele disse. Ele disse. E diz assim, eu ouvi uma voz do céu dizendo, sai dela, povo meu, né? Aí no versículo 5, porque os seus pecados têm chegado até o céu, e Deus se lembrou das suas iniquidades. Retribuí-lhe, assim como ela vos retribuiu, e dobro sobre dobro o acordo com suas obras. No cálice que ela encheu, enchei-lhe o dobro. O tanto que ela se glorificou e viveu deliciosamente. Dai-lhe o tanto de tormento e pranto, porque ela diz em seu coração, estou assentada como rainha, e não sou viúva, e não verei nenhuma tristeza. Por isso suas pragas virão em um dia, e morte, e o luto e a fome, e ela será completamente queimada, com fogo, porque forte é o Senhor Deus que a julga. E os reis da terra que cometeram fornicação, e viveram deliciosamente com ela, chorarão e lamentarão por ela quando virem a fumaça do seu incêndio. Ele disse o seguinte, que
no final da última parte da semana 70, essa Babilônia será queimada com o vinho e o azeite que está lá dentro, que é, na verdade, o petróleo. Deus vai botar fogo naquilo tudo. Por isso, o povo vai chorar. Porque sem essas coisas você não trabalha, você não faz nada no mundo hoje se você não tiver petróleo. Então aqui diz: e os mercadores da terra chorarão e lamentarão sobre ela, porque nenhum homem compra mais as suas mercadorias. Não tem como comprar. Foi consumido pelo fogo. Eles vão chorar. A primeira Babilônia é consumida pelo fogo, mas ninguém chora por ela. Nessa eles vão chorar. Mercadorias de ouro e de prata, e de pedras preciosas, e de pérolas, e de linho fino, púrpura, seda, de escarlate, toda madeira odorífera, e todo tipo de vaso de marfim, e todo tipo de vaso de mais preciosa madeira, de bronze, de ferro e de mármores. Então ele comentou o seguinte, que lá na Arábia, os castelos são de ouro puro. Até o vaso sanitário é feito de ouro. Tudo é feito de ouro. Os hotéis são feitos de ouro. Irmãos, eu tinha uma aluna que ela trabalhava numa, como é que fala? Numa companhia aérea. Ela era aeromoça de uma companhia aérea. Eu não lembro o nome agora, que vai para Dubai. Eu não lembro o nome agora da companhia. Mas ela dizia o seguinte, que os talheres que elas serviam para os passageiros eram de ouro. E que o avião era como é que fala? Tinha pedras preciosas na composição do avião. Ele era enfeitado com pedras preciosas. Era a única companhia aérea do mundo, Emirates, esse mesmo, obrigada, Sandra. Única companhia aérea do mundo em que os aviões eram desse jeito, principalmente na primeira classe. Ela trabalhou durante uns 15 anos nessa companhia. Ela falava muito fluentemente o inglês e o árabe. E ela foi contratada, uma brasileira contratada. E ela falava para mim, Ruth, você precisa de ver a riqueza que é um avião desse. É uma coisa absurda o que tem dentro daquele avião. Você não tem noção do que é aquilo. E ele falando na live, eu lembrei disso daí. E ele falando dos palácios que tem lá. Que o Vaticano, a Vatica, fica no chinelo em relação ao que tem na Arábia. Olha aqui, ó, mercadorias de ouro, de prata, de pedras preciosas, pérolas, puro linho puro, púrpura e seda, escarlate, toda madeira odorífera e todo tipo de vaso de marfim e todo tipo de vaso das mais preciosas madeiras. Canela e fragrâncias, ungüentos, líbano, vinho, azeite, farinha finíssima, trigo e animais e ovelhas, cavalos e carruagens, escravos e almas de homens. E os frutos do desejo de tua alma partiram de ti, e todas as coisas que eram saborosas e agradáveis partiram de ti, e não mais as acharás de forma alguma. Lembra? Não precisa ir longe. Aqui no Catar, aqui agora, como é que fala? Vocês viram lá, no Catar, que eu teve o luxo, e o cardápio eram alimentos com ouro. Tá lembrado disso? Estão lembrados disso? O luxo que é lá. E os alimentos com ouro junto. Eles comem alimentos com ouro. O tal do sangue azul, né? Os mercadores dessas coisas que por elas se enriqueceram ficarão de longe pelo temor de seu tormento, chorando e lamentando. Exatamente, Isabel. Isabel, tá alguma coisa fora da live do Javier Palacios ontem, minha irmã? Fala aí. Eu fiz alguns acréscimos aí para o pessoal poder entender. Mas veja se tá certinho. Olha aqui, ó. Ai, ai daquela grande cidade que se vestia de linho fino. Púrpura e escarlate, se adornava com ouro e pedras preciosas e pérolas. Porque em uma hora tão grandes riquezas viraram em nada. E todo timoneiro e toda a companhia de naus e marinheiros, e todos quantos fazem comércio marítimo ficaram de longe. E vendo a fumaça do seu incêndio, fumaça por quê?
O petróleo vai cobrir, o fogo vai ser tão intenso que o sol vai ser coberto. Eles gritavam dizendo: que cidade é semelhante a esta grande cidade? Sabe qual é? Meca e Medina. E elas ficam de costas para o mar Vermelho. Por isso eles olham, veem do mar que acabou. A fumaça subindo, a fumaça negra subindo. E lançaram pó sobre suas cabeças e clamaram, chorando e lamentando, dizendo: ai, ai daquela grande cidade, onde se enriqueceram todos que tinham navios no mar. Olha aqui, gente. Cidade que tinha os navios no mar. Os navios são petroleiros. Estão entendendo? Esses navios que entram pelo Estreito de Hormuz, eles vão buscar petróleo aonde? Na Arábia Saudita. São navios timoneiros. Olha aqui, ó. Ai, ai daquela grande cidade, onde se enriqueceram todos os que tinham navios no mar, em razão do seu alto preço, porque em uma hora ela foi desolada. A vestimenta deles são tecidos finos, muito finos. Olha lá, regozijaste sobre ela, tu céu, vós, santos apóstolos e profetas, porque Deus vos vingou dela. Em um poderoso anjo ergueu a pedra semelhante a uma grande pedra de moinho e lançou-a no mar, dizendo: deste modo, com violência, será a grande cidade de Babilônia derrubada, e não será mais achada de forma alguma. Isso daqui é Meca e Medina. O que tem em Meca? O que tem lá em Meca? Um cubo, né? Um cubo, uma pedra que eles adoram, que é a pedra de Saturno. E a voz de arpistas e de músicos, e de flautistas e de trompetistas não se ouvirá mais em ti. Nenhum artesão de qualquer ofício que seja será mais encontrado em ti, e o som da pedra de moinho não se ouvirá mais em ti de forma alguma, e a luz de um candeeiro não mais brilhará em ti, e a voz do noivo e da noiva não mais se ouvirá em ti, porque os teus mercadores eram os grandes homens da terra, os seus mercadores, grandes mercadores de petróleo, porque pelas tuas feitiçarias todas as nações foram enganadas. Feitiçaria por quê? Porque eles vivem disso. Tanto a Babilônia religiosa quanto a Babilônia política, elas faziam feitiçaria. Uma será queimada agora, ano que vem. A outra vai ser no final da semana 70. Porque as tuas feitiçarias todas as nações foram enganadas, e nelas se achou o sangue dos profetas, dos santos e de todos os que foram mortos na terra. Ó, mortos que jeito? Como tá lá em Apocalipse, né? 4, acho que é 4, que mortos por decapitação. Vocês estão entendendo, irmãos? Eu consegui ser clara. Eu espero que eu tenha conseguido ser clara com vocês. E ele cita o que eu já citei. Lembra que eu falei que Ismael era um homem, era um jumento selvagem? Estão lembrados disso? Quando eu falei lá em Gênesis que diz 16:12, Gênesis 16:12, diz que ele é um jumento selvagem. Na Bíblia dele é fera, fera de homem. Na Bíblia judaica que ele tem, diz que ele era um homem fera, ou fera homem. Gente, eles vão vir com tudo. Eles vão vir com tudo. Vão vir com fera. E a besta que era, já não é e vai voltar a ser, ela vem nesse império turco-otomano. Entendeu? Sim, Ismael quer dizer isso, pastor, mas não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que Ismael, a característica dele, o caráter dele é de um jumento selvagem. Está escrito na Bíblia. O caráter dele é um jumento selvagem que é contra tudo e todos são contra ele. Entendeu? Olha aqui, ó.
aquele que começou em Babilônia está florescendo na Arábia Saudita. Ele colocou lá. Em 1920, o Império Otomano, que durou pouco tempo, historicamente falando, ele dura de 1299 a 1920. Então ele foi ferido, mas ele agora está se recompondo de novo. Exatamente, Madrid. Por que Madrid está saindo fora do controle? Porque lá os turcos são grandes, a Turquia está lá dentro. O Império Austro-Turco lá, o Império Turco-Otomano está lá. Entenderam? Então, esse demônio que está no fundo do abismo, que que vai reger o anticristo sai dessa região. O anticristo sai dessa região. Tá? Ele vai sair de lá. As 10 nações islâmicas antes eram moderadas, agora elas vão se radicalizar com a besta. Não se esqueçam que o Império Turco-Otomano é xiita. Ele disse o seguinte, que muitos estão saindo do cristianismo e estão passando para o Islã. Eles matam e morrem por seu Deus. Edom e Ismael estão unidos contra todos. Porque eles requerem o direito de primogenitura. A Arábia Saudita tem o maior número de estrangeiros trabalhando no petróleo. Eu não sabia disso, ele falou lá. O petróleo mantém a economia mundial. É o vinho e o furor da fornicação. O Vaticano, a Vatica, ele tem comércio, mas ele não produz. Essa besta não, ela produz. Produz o quê? Petróleo. Os palácios são de ouro puro. Até os assentos sanitários são de ouro. Aí ele citou sobre, né, o Mundial de Catar, tá? E ele cita, né, 1º de novembro de 1922, caiu o Império Turco-Otomano e nasce a nação da Turquia. A Primeira Guerra Mundial, o objetivo dela foi exterminar o Império Turco-Otomano. E eles eram no sistema de sultanagem, não sei se é sultanagem que fala, mas eles eram um sistema de sultão. Por isso, boa noite, Daniele. Por isso, Erdogan, há 10 anos atrás, estava vestindo o povo como sultão. Ele já queria o sultanato que chama. Entenderam? O tempo dos gentios se completou em 1948, ele citou, tá? E ele diz o seguinte, que Apocalipse 18 e 19 são cronológicos, tá? Vai ser um após o outro. Um na metade da semana de 70, agora, o ano que vem, e o outro no final da semana 70, que é o que Deus está guardando para acabar com a terra, queimar essa terra toda. Irmão, eu vi uma história que a guerra aqui vai começar em Goiás por causa do petróleo que encontraram lá. Ah, encontrou petróleo lá? Não sabia, não. Então, pode aguardar. Pode aguardar. Então, irmãos, o juízo de Deus está vindo aí. O tempo que nós vamos passar é pouco. Nós temos aí meses, tá? Nós temos meses. Agora eu quero contar um testemunho que ele contou lá. Acho que a Isabel tá aí, ela ouviu, e a Cláudia também. Ele contou um testemunho do kibbutz que foi invadido por eles, né? Foi invadido por esse povo. E só tinha uma família lá dentro, uma família somente, que servia integralmente a Torá. E essa família estava comemorando a festa das cabanas. Essa família estava comemorando a festa das cabanas do jeito que a tradição bíblica manda, da Torá manda. E essa família, ninguém pôs a mão neles. Ninguém entrou na casa deles para fazer o mal neles. Eles foram cegados e não viram a casa dessa família. Mataram todos do kibbutz. Só sobrou esta família. Por quê? Porque eles estavam, mesmo não aceitando Jesus, mas eles estavam fiéis à Torá.
E Deus não desampara. O que é essa lição para nós? Seja fiel ao teu Deus, seja fiel ao teu Criador, porque o Senhor vai nos guardar em meio a tudo isso que vem vindo acontecendo aí. Entenderam? Clame ao Senhor, seja fiel à palavra do Senhor, seja fiel aos mandamentos de Deus e à fé em Jesus. Seja fiel, porque você só tem a ganhar. O Senhor vai guardar o seu povo do mal. O Senhor vai livrar o seu povo. Você crê? Tudo é possível que crê. Mas você tem que se dobrar ao Senhor, Criador dos céus e da terra. Você tem que honrar o Senhor. Você tem que, com a tua vida, honrar esse Deus maravilhoso que nos criou e nos chamou para a sua maravilhosa graça e nos chamou para ser reis e sacerdotes com Cristo Jesus no reino que está chegando. Ou você não acredita que está chegando um reino? Está chegando. Não vai demorar. Nós temos meses para Jesus voltar. Você pode acreditar no que eu estou te dizendo. O Senhor vai livrar o seu povo do mal, como livrou essa família lá no Kibutz. Todos foram mortos. Eles nem entraram na casa deles. Eles não viram. Por quê? Como Deus agiu com aqueles homens que queriam entrar na casa de Ló, os anjos cegaram os olhos deles. Deus vai cegar os olhos dos nossos inimigos que vêm contra nossos filhos, que vem contra a nossa vida, que vem contra a nossa casa. Deus é poderoso. Creia, você precisa crer. Você precisa acreditar. Você precisa se colocar na presença do Pai. Você precisa colocar a tua vida de acordo com a palavra de Deus. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, no nome honrado do teu Filho, Yeshua HaMashiach, nós estamos mais uma vez diante da tua presença, te louvando e bendizendo o teu nome, pedindo perdão pelos nossos pecados, pedindo, Senhor, que o Senhor venha sobre nós, venha nos ajudar, Pai, não nos desampara, nos ajuda a nossa incredulidade, ajuda a nossa falta de fé, ajuda-nos, Senhor, a te respeitar, ajuda-nos, Senhor, a seguir os mandamentos teus e conservar a fé de Jesus. Aumenta a nossa fé, a nossa capacidade de crer. Dá-nos, Senhor, a tua unção, dá-nos, Senhor, a tua liberação de graça. Dá-nos, Senhor, o poder do teu Espírito Santo sobre nós. Batiza o teu povo com fogo, batiza o teu povo com poder. Dá-nos, Senhor, sabedoria, paz e calma. Abençoa-nos pela tua infinita bondade, pela tua misericórdia. Dá-nos uma noite em paz na tua presença, que nós possamos ter a visão dos céus e possamos orar uns pelos outros. Eu te agradeço, Senhor, por tudo, eu te louvo por tudo, no nome honrado do teu Filho, Yeshua HaMashiach, que vive por hoje e por toda a eternidade. Amém e amém. Irmãos, fiquem na graça do Pai, eu estou cansada, já estou acho que 3 horas falando sem parar. E eu quero dizer para vocês, seja fiel, ainda que passe alguma coisa no pescoço, não deixe de ser fiel. Porque o Senhor é fiel contigo. O Senhor é aquele que não te desampara. Fica firme com Jesus, fica firme com Ele. Porque Ele vai guardar seus filhos. Aqueles que ter que ser mártires vão ser. E o Senhor vai dar escape lá também, o Senhor vai dar a proteção que precisa. Aquele que dá força para viver é aquele que dá força para morrer. Entenda bem isso na tua vida. Aquele que te deu força para viver, te dará força para enfrentar, nem que seja a guilhotina, Ele vai te dar força para enfrentar. Fiquem na graça do Todo-Poderoso, que o Senhor abençoe a todos em nome de Jesus. Amém e amém.